Hoje quero passar aqui para você alguns ativos que eu estou de olho nesse momento para começar a montar uma nova carteira. Agora, com diversas oportunidades que a gente tem em ativos grandes e pequenos no mercado, é importante a gente já começar a monitorar. Eu quero estar passando aqui para você alguns dos ativos que eu estou monitorando para montar uma carteira nova. Alguns dos ativos eu já tenho, mas pretendo montar uma carteira nova com capital menor para tentar transformar essa carteira pequena em possibilidade de uma carteira grande, onde futuramente vai ser transformada em um novo investimento e aumentando assim essa carteira. Já fiz isso, já fiz um projeto parecido no passado, um projeto chamado de Carteira Unicórnio, onde eu coloquei ali alguns ativos pequenos, foi mais fechado para alunos. A maioria dos projetos colocados nessa carteira não saíram do lugar, estagnaram, ficaram estacionados, mas um conseguiu ser unicórnio, era o que a gente queria, transformar um desses ativos em unicórnio, onde um desses ativos sairia ali de um market cap pequeno, chegando a 1 bilhão de valor de mercado, que foi o Agix. Conseguimos transformar e segurar o Agix até ele ser um unicórnio, onde a gente conseguiu aí um bom lucro na carteira com um único ativo. Pretendo transformar e fazer uma carteira nova nessa pegada, porém, esses ativos que eu vou passar aqui para vocês são ativos já grandes, alguns deles já são unicórnios, já valem mais de $1 bilhão. Na verdade, a maioria deles, porque nesse momento temos oportunidades em ativos grandes. O foco não vai ser fazer 10 mil por cento, 15 mil por cento, mas pegar ali pelo menos 10x com essa carteira nova, tá bom? Vai ser uma carteira onde eu posso estar comentando aqui com vocês quando eu começar a aportar, e se você tiver interesse em estar acompanhando, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou passar aqui inicialmente os ativos que eu estou de olho. Se vocês tiverem interesse em estar acompanhando essa carteira, onde eu vou estar fazendo alguns aportes pequenos, onde eu vou estar comprando esses ativos e demonstrando aqui as compras deles, se vocês tiverem interesse em estar acompanhando, deixa aqui nos comentários, tá bom? E um detalhe importante, eu tô aqui todos os dias para te ajudar e para fazer com que você consiga surfar esse ciclo de alta e faça dinheiro nesse ciclo de alta. Então, segue aí o canal para que você consiga estar acompanhando todos os vídeos que publico aqui todos os dias e ativa as notificações também, porque assim que eu publicar vídeo aqui, você vai ser notificado e você vai assistir em tempo real assim que eu publicar esse vídeo, tá bom? Então é muito importante você estar inscrito aqui, porque eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdo de forma gratuita aqui para você e para te ajudar de fato, tá bom? Análise imparcial, sem viés, trazer aqui conteúdos como, por exemplo, que eu estou trazendo aqui agora, altcoin que eu estou de olho e muito mais, tá bom? Então, se inscreve aí, não deixa de se inscrever. E se lá na frente o vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o like também, porque isso ajuda o canal, tá bom? E primeiro eu quero estar mostrando aqui para você os ativos, depois a gente fala sobre o porquê eu estou buscando e estou pesquisando sobre esses ativos, tá bom? Primeiro, eu vou estar começando a montar uma carteira com DePIN e inteligência artificial. Não vou me posicionando agora, porque não acredito que seja o momento de estar se posicionando, mas eu já estou buscando esses ativos para que eu comece a fazer essas exposições, tá bom? Então eu tenho aqui desse lado o DePIN e IA, vou colocar os dois do mesmo lado, tá bom? E depois ali ativos de RWA, tá? Os ativos de RWA, na maioria deles eu não tenho, estou mais exposto em DePIN Inteligência Artificial. Os de RWA, a maioria deles eu não tenho, então por esse motivo que essa vai ser uma das razões que eu vou trazer também ativos de RWA e montar uma carteira com RWA, ativos de RWA, tá bom? Quais que são esses ativos que eu vou passar hoje aqui para vocês? Primeiro, o Render. E um detalhe importante, tá? Acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou passar o porquê eu estou buscando e estou pesquisando esses ativos, estou acompanhando eles para uma possível montagem de carteira, tá? O Render mudou de nome, antes era RNDR o ticker, agora é Render mesmo, tá bom? Depois ali o outro ativo de DePIN que eu estou de olho, já passei aqui para você várias vezes, o IO.net, o ATH, são ativos que eu estou de olho, estou monitorando nesse momento, tá bom? Depois, o de inteligência artificial FET. Por que o FET? Porque o FET é o principal ativo de inteligência artificial do mercado nesse momento, tá bom? E depois eu vou passar ali um bônus para vocês. Por que um bônus no final? Porque é um ativo pequeno, tá? Eu tenho esse ativo e vou passar aqui para vocês. Muita gente me pergunta sobre ele. No final eu passo sobre esse ativo. É um ativo de 6 milhões de market cap. Luiz, mas por que ativo pequeno? Porque eu vou estar me expondo em ativos grandes, então eu preciso colocar pelo menos um ativo pequeno nessa carteira. RWA eu vou colocar poucos ativos, não vou me expor tanto, mas vou entrar nos principais, como por exemplo a Pendle. A Pendle é o principal, depois ali o Ondo, que é um ativo grande,
de RWA e que estou monitorando também, estou analisando o ativo e depois já vou passar para vocês também um bônus. Esse bônus eu tenho também em carteira e também é um ativo pequeno, tá bom? Então, por isso que ele vai estar como bônus lá no final, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre esses ativos, eu preciso passar para você o porquê eu acredito nas altcoins e o porquê eu acredito que nesse momento a gente precisa estar buscando por tokens voltados a altcoin para a gente começar a se expor, tá bom? Primeiro, queria mostrar para você aqui o que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com o Bitcoin, o momento de mercado que estamos. Estamos há 6 meses dentro de uma lateralização, formando provavelmente uma bandeira, como aconteceu aqui atrás. Ele ficou lateral por um bom tempo, chegou aqui no fundo, na base inferior dessa bandeira, ele ficou por aproximadamente 5 semanas estagnado antes de começar a subir. E quando começou a subir, em 2 semanas, olha o quanto ele subiu. 30% em apenas 2 semanas. Rompeu aqui o topo anterior e veio subindo até formar uma nova alta máxima histórica lá na frente. Poucos meses ele conseguiu formar uma alta máxima histórica com uma valorização de fundo a topo de 180%. Nesse momento a gente tem um Bitcoin com a mesma característica de lateralização e segurando na base inferior. Então eu continuo acreditando que o Bitcoin ele pode romper aqui essa lateralização ou essa bandeira para dar continuidade. E quando a gente vai observar o ciclo anterior, o ciclo de mercado anterior, tínhamos praticamente a mesma característica no pós-halving. A gente teve aqui o halving nesse momento, depois do halving o Bitcoin ficou lateralizando por várias semanas até ele formar uma nova alta máxima histórica, ele romper esse topo anterior e formar uma nova alta máxima histórica e continuar subindo ali, iniciando o bull run até 60, mais de 60 mil dólares por unidade, sem muitas correções. Então, muito em breve, quando isso acontecer, vai ser muito rápido e vai ser sem correção, tá? A pessoa ainda continua acreditando nessa possibilidade, por mais que ele fique estagnado aqui por mais 3, 4, 5 semanas. Mas quando acontecer, ele vai dar continuidade. Aí você pergunta para mim, Luiz, mas isso não é só para Bitcoin? E as altcoins, como estão? Será que elas vão acompanhar o Bitcoin? Porque elas não acompanharam nessa valorização aqui. Poucas as altcoins que acompanharam. Aqui é que entra a parte da dominância. Quando vamos entrar em um ativo, precisamos entrar nesse ativo quando ele está em fundo para sair dele quando ele está em topo. Isso serve para qualquer ativo. Quando a gente vai observar a dominância do Bitcoin, a dominância do Bitcoin aqui atrás estava em fundo em 40%. Foi o momento em que estava passando para vocês que teríamos a possibilidade de Bitcoin subir mais que as altcoins ficarem estagnadas. Foi isso que aconteceu, Bitcoin subiu junto com a dominância, enquanto as altcoins ficaram estagnadas ou subiram um pouco, não acompanhou o Bitcoin. Porém, agora eu vejo um movimento inverso, tá, pessoal? Eu vejo que o Bitcoin, nesse momento, está chegando aqui em uma região de resistência na dominância, ou seja, ele a qualquer momento vai começar a corrigir, assim como ele começou a subir cá atrás. E quando ele começar a corrigir, sendo que já estamos em topo, na minha opinião, estamos em topo na dominância, quando ele começar a corrigir, vai ser o momento em que o Bitcoin vai subir, porém, subir de forma acentuada, onde as altcoins vai subir ainda mais acelerado que o Bitcoin. Então, na minha opinião, a gente teve esse movimento aqui onde o Bitcoin subiu muito e as altcoins ficaram para trás por conta disso daqui. A dominância do Bitcoin estava em fundo. Então, esse era um movimento esperado para o mercado, porque nos ciclos passados, para quem vem de 2 ou 3 ciclos anteriores, sabe que esse movimento acontece em todos os ciclos. O Bitcoin, o interesse no Bitcoin é maior do que nas altcoins quando o mercado começa a subir. Porém, a dominância encontra um topo, o Bitcoin encontra um platô porque subiu muito, subiu mais que as altcoins. Então, quando ele sobe, parte desse dinheiro começa a ser migrado também para as altcoins, até encontrar um topo onde a gente tem realizações. Parte dessas realizações vem também para as altcoins, onde a gente tem uma queda mais acentuada na dominância do Bitcoin enquanto ele sobe e as altcoins sobem mais que o Bitcoin, tá bom? Então, a minha opinião, existe várias opiniões por aí, tá? Eu não estou dizendo que a minha opinião é a correta, é a certa, porque sim, estou ciente de que posso estar errado disso, por isso que eu tenho a minha carteira de segurança, onde eu tenho Bitcoin e Ethereum, mais de 50% em Bitcoin e Ethereum, bem mais que isso, na verdade, e
eu tenho a minha margem de garantia, porque se Bitcoin continuar subindo mais que as altcoins, eu tenho a minha margem de garantia, tá bom? Então, eu reconheço que posso estar errado nisso. Então, não siga veementemente 100% aqui, tá bom? Tenha também a sua margem de segurança, a sua margem de garantia aí, para que se isso esteja errado, você tenha ali bons lucros, mesmo que a dominância continue subindo. Mas tudo indica que está acontecendo isso. O Bitcoin está encontrando o topo para começar a corrigir na dominância enquanto ele começa a subir, tá bom? Sendo assim, eu já busco por altcoins. Altcoins é onde eu vou estar me expondo, não necessariamente agora, já vou comprar hoje, mas sim quando a gente tiver as confirmações. Luiz, onde que estão as confirmações? Já passei várias vezes aqui para vocês, tá? As confirmações que estou esperando. Primeira confirmação aqui, rompimento de 62. É rompimento de topo, é rompimento de média, é rompimento de diversas coisas aqui. Essa região de 62 e aí a gente vai ter a principal confirmação para que o Bitcoin continue subindo. Sendo assim, a gente vai ter também as altcoins subindo e proporcionando lucro aí pra gente, independente se está ganhando ou se está perdendo dominância, tá bom? Mas acredito que vai ser com perda de dominância. E as altcoins que passei aqui para vocês, quais que foram? Vamos lá que eu quero estar mostrando aqui para vocês essas altcoins. As altcoins foram, a primeira delas, o Render. Por que eu quero estar me expondo em Render? Render é um dos principais projetos de PIN, atualmente com 1.2, 1.3 bilhões de valor de mercado, já é um token unicórnio, mas já chegou a valer 5 bilhões. Eu estou falando aqui que o Render tem a possibilidade de chegar a subir 500% no mínimo, voltando à alta máxima histórica anterior com 5 bilhões de valor de mercado. Então o Render é um dos principais projetos de DePIN, então por esse motivo que eu vou estar me expondo no Render quando o mercado nos proporcionar oportunidade com confirmação do Bitcoin. O IO.net, também já falei para vocês, a gente tem o IO.net em uma região bem interessante no gráfico, e eu vou estar mostrando para vocês lá na frente o IO.net, tá bom? A TH já mostrei aqui para vocês também como que está o gráfico, é um projeto que está ali com 200 milhões de valor de mercado e tem potencial para 10 vezes, chegar a 2, 3 bilhões. Acompanhar até mesmo o Render, que chegou a 5, o ATH também tem essa possibilidade de chegar a 5 bilhões de valor de mercado, tá bom? Mas vamos estipular 10x com 2 bilhões de valor de mercado. FET, já falei várias vezes aqui para vocês, o FET tem muito potencial, principalmente pelo valor atual, que está com um pouco mais de 1 bilhão de valor de mercado, já chegou a valer 7 bilhões sem ser o ASI. O ASI atualmente está juntando o FET, está juntando o Ocean e está juntando o AGIX, os três principais projetos de inteligência artificial do mercado. Só o FET chegou a valer 7 bilhões. Hoje está com 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão. Então, juntando os três, a gente está falando de um valor de mercado aproximado de 10, 15 bilhões. Então, FET tem potencial para ultrapassar os 10x ou 1000%, tá bom? E um detalhe importante é que eu coloquei FET aqui, mas já está mudando para ASI, tá bom? Então, FET ou ASI acaba sendo a mesma coisa. Depois, lá no final, eu passo o bônus, os dois bônus para vocês, tá bom? Aqui, a mesma coisa, Pendle, porque a gente tem um dos principais projetos de RWA, Pendle e Ondo, tá bom? Um dos principais e um dos maiores aí nesse momento, e é o que o pessoal está mais se expondo. Se você pensa em RWA, você pensa principalmente ali em Pendle. Pendle está em um bom preço interessante, o Ondo a mesma coisa. E o bônus eu vou estar passando para você lá na tela, tá bom? Mas antes de passar lá sobre o RWA, sobre o Pendle, sobre esses ativos, eu vou passar aqui para você o primeiro bônus, e o bônus que muita gente me pergunta sobre, que é DBC. O DBC é um projeto que eu falei há algum tempo atrás, na verdade faz um bom tempo, e parei de falar sobre ele porque é um projeto pequeno, e muita gente estava se expondo da forma errada, acreditando que ia subir infinitamente e sem correção. Mesmo eu falando aqui, pessoal, existe risco, a gente está falando de um ativo com risco alto, com potencial alto também. Por esse motivo, a gente segue gestão, a gente não coloca muito dinheiro nesse ativo, a gente faz ali uma gestão bem afiada, principalmente nesses ativos pequenos. Poucas pessoas estavam seguindo essa regra simples
de fazer gestão de risco. Então, por esse motivo, parei de estar falando muito, porque muita gente estava fazendo da forma errada. O meu intuito aqui é ajudar vocês. Se eu estou vendo que o meu conteúdo está atrapalhando mais do que ajudando, e vocês estão seguindo da forma errada, eu vou parar e vou falar de outras coisas que passe a ajudar e não a atrapalhar. Eu estava vendo que trazer ativos pequenos estava mais atrapalhando do que ajudando, porque vocês estavam fazendo da forma errada, tá bom? Mas, para quem tem dúvida ainda sobre o DBC, ainda estou exposto no DBC e ainda continuo acreditando que o DBC pode chegar ali a 20 centavos de dólar. Não $1, $2, $3, tá bom? Mas 20, 15 centavos de dólares ali para o DBC é possível. Atualmente com 6 milhões de valor de mercado e é um ativo que já chegou a 600 milhões de valor de mercado, tá bom? Então tem potencial aí para estar voltando à alta máxima histórica. Eles entregaram algumas coisas, carteira e tudo mais, e tem mais algumas coisinhas aí para entregar que vai ser refletido no preço no decorrer do ciclo de alta. Não adianta, se a gente tem mercado caindo, se a gente tem altcoin caindo, o DBC vai cair também, tá? E está formando uma cunha interessante nesse momento. O DBC ele está seguindo basicamente o que está acontecendo com a maioria das altcoins. Se você for ver lá, por exemplo, Avalanche, o VET, o próprio FET, se você for ver a maioria das altcoins está formando esse padrão aqui e em queda. O DBC não vai ser o único que vai subir, tá bom? Então ele está caindo por esse motivo, porque a maioria das altcoins está caindo também, tá bom? Vindo aqui para as outras altcoins que tinha passado para você, como por exemplo o ATH. O ATH tinha falado algumas vezes aqui no canal, principalmente a semana passada, tá bom? Tá chegando aqui em fundo e a gente precisa aqui de algumas confirmações, como por exemplo, topos e fundos ascendentes, ou até mesmo sair aqui dessa lateralização que ele está e não está conseguindo romper, tá bom? O IO está em uma região interessante com uma boa formação, como tinha dito para vocês anteriormente. A formação aqui é a formação parecida com o DBC e com a maioria das outras altcoins, e precisamos da seguinte confirmação para que a gente consiga estar se expondo em um melhor preço, não um preço baixo, mas em um preço com melhor previsibilidade de continuação de alta, que seria no rompimento dessa resistência aqui, onde ele vai romper também essa cunha que ele está formando, tá bom? Depois a gente tem o Pendle. O Pendle está em uma região interessante também, mas precisamos de confirmação. Já falei sobre o Pendle aqui no canal outras vezes, a gente precisa dessa confirmação aqui, e ele está aqui em um canal descendente, onde geralmente rompe para cima, tá bom? E o bônus que queria trazer aqui para você sobre o RWA é o Rialho. O Rio eu tenho uma em carteira, também é um ativo pequeno e acredito que tenha potencial. Caiu muito, mas é a mesma coisa lá do DBC. O DBC, assim como todas as outras altcoins, caíram muito porque o mercado, a condição de mercado atual é essa, é de queda para as altcoins. Mas o padrão que está sendo formado aqui no Rialho é um padrão interessante, obviamente precisa ser confirmado e você não vai sair comprando agora porque ele precisa romper aqui essa resistência, formar topos e fundos ascendentes para que ele continue subindo, porque enquanto ele estiver dentro dessa cunha aqui, ele pode vir caindo, tá, pessoal? Então não se iluda acreditando que por mais que seja um padrão que rompa para cima, ele vai romper logo agora. Não, ele pode continuar caindo e afunilando até lá embaixo, até 30, 20 centavos para depois ele romper. Então não compramos agora, a gente não vai se expor agora, esperamos a confirmação para que aí sim a gente possa estar se expondo, tá bom? Então são esses ativos que eu estou de olho aí, tá? Os outros ativos eu não falei muito sobre gráfico, porque tá basicamente na mesma coisa, na mesma formação, então é a mesma análise para todos eles, tá bom? Mas são esses ativos aí que estou monitorando. Se você quiser acompanhar essa carteira quando eu começar a montar, não estou montando agora, estou passando em primeira mão para vocês aqui do canal, e lá na frente, se eu for montar de fato, começar a comprar, começar a se expor, deixa aqui nos comentários se você quer acompanhar, que daí eu passo com mais frequência aqui no canal, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.